Continuando os estudos de pontos de acupuntura, agora nós estudaremos os pontos do meridiano do pericárdio, pertencente ao elemento fogo ministro. Para esse estudo de pontos, nós utilizamos em mapas localização de pontos em animais os livros de Dick da Rampel, Alan Schoen, Carlos Augusto Toro e Xie. Nas teorias de base, Giovanni Maciossi e Alan Schoen, e na localização de pontos em humanos e função energética dos pontos, os mapas do Seirin e Isao Yamamura. O meridiano de energia do rim, ele tem a sua maré energética de 17 horas até as 19 horas. Ele é um meridiano que partiu do pé e foi até o tórax. Às 19 horas, então, nós temos a transferência da maré energética do meridiano do rim para o meridiano do pericárdio, que é o meridiano Jué-Yin. Ele também é um órgão, então ele é um meridiano interno, ele vai ficar na face interna do corpo. E tem a sua maré energética de 19 horas até as 21 horas. Esse meridiano, ele percorre do tórax até a mão. Segundo Xie, em animais, o canal de energia do pericárdio começa e emerge na superfície entre a quinta costela e a face lateral medial do cotovelo. Segue distalmente pela superfície caldo-medial do membro torácico, pelo osso acessório do carpo, embaixo do coxim central da pata, entre o terceiro e o quarto metacarpos, para terminar na face medial do quarto dígito, a 9 pontos de canal de acupuntura do pericárdio. Nós temos aqui iniciando aqui o ponto pericárdio 9, pericárdio 8, pericárdio 7, pericárdio 6, 5, 4, 3, pericárdio 2 e pericárdio 1. Já o Isao Yamamura, em humanos, nos fala o seguinte: o canal de energia principal do pericárdio começa no meio do tórax, atravessa o diafragma, onde se ramifica para o triplo aquecedor. Então, ele começa no meio do tórax, atravessa o diafragma e se ramifica em todos os aquecedores. Isso faz a ligação da víscera triplo aquecedor com o órgão pericárdio. O canal de energia passa do meio do tórax pela sua parede interna e segue pelo quarto espaço intercostal, emergindo 3x1 abaixo da axila. E segue pela axila, pela face interna do braço, entre os canais de energia do pulmão e coração, e segue pela face anterior do cotovelo e do antebraço, e chega à palma da mão, terminando na margem umbial radial do terceiro dedo. Então, depois de emergir no centro do tórax, atravessar o diafragma, se ligar ao gial inferior, gial médio e gial superior, o canal ele emerge 2 um abaixo da axila e segue pela face medial do braço, pela face exatamente no meio do braço, até o dedo indicador. Ele fica lateral ao canal coração e ao canal do pulmão. Ele fica entre esses dois canais, fica exatamente no meio. Aqui nós podemos visualizar o canal do pericárdio em seu início, seguindo no gel superior, gel médio e gel inferior, fazendo a sua relação de emergir lateral ao mamilo, 2 abaixo da axila, e fazer todo o trajeto pelo meio do braço, sendo da parte de um lado está o canal do pulmão, do outro lado o canal do coração. E o canal do pericárdio ele segue aqui pelo meio certo da face interna do braço, da palma da mão até o dedo. Notem que do ponto pericárdio 8 sai um pequeno canal de energia transversal que liga até o ponto triplo aquecedor 1, que vai fazer a passagem energética do canal do pericárdio para o triplo aquecedor quando terminar a maré energética do pericárdio. No estudo de pontos, o ponto pericárdio 1 é o ponto considerado como pouco utilizado pelo Schier, mas recomendado a estudo desse ponto pela Bravete. Ele fica medial ao cotovelo, no quinto espaço intercostal. É um ponto de difícil acesso. A inserção é oblíqua, ângulo de máximo 45 graus, em direção ao cotovelo, a agulha numa profundidade máxima de 0,5 de som. Então, aqui no humano, ponto pericárdio 1, e no animal, ponto pericárdio 1, você precisa fazer a abertura do membro anterior para acessar bem esse ponto. Ele é um ponto de interseção dos canais do pericárdio e da vesícula biliar, indicado em tosse, dispneia, dores torácicas, mastite e agalaxia.
Ele harmoniza a energia Qi, difunde o Qi do pulmão. Ponto pericárdio 2 é um ponto pouco utilizado, fica no músculo bíceps, na superfície medial do húmero 2x1 ventral à prega axilar. Uma inserção perpendicular de meio até 1 de profundidade. Então, aqui temos o pericárdio 2 no humano e o pericárdio 2 no animal. Também um acesso um pouco difícil, sendo necessário a abertura do membro anterior para acessar esse ponto. Ele é utilizado em dores torácicas e tem a função energética de harmonizar o fio do coração e fortalecer o sangue. O ponto pericárdio 3 já é um ponto comumente utilizado, segundo Xie, e recomendado o estudo pela Bravet. Fica na face medial, cubital do cotovelo, caudal ou tendão do músculo tríceps braquial. A inserção é perpendicular em uma profundidade máxima de 0,5 de sum. Então, aqui nós temos o ponto pericárdio 3 na fase medial do cotovelo e no humano, pericárdio 3. É o ponto água, o ponto mar no meridiano do pericárdio. Muito utilizado em arritmias cardíacas, insolações, diarreias, doenças febris, dores no ombro e no cotovelo. E as suas funções energéticas são harmonizar a energia do coração, harmonizar o estômago e harmonizar a energia dos intestinos, harmonizar a energia contracorrente do aquecedor superior, o que está fluindo de forma inadequada, acalmar as contraturas e os espasmos musculares, refrescar o calor do sangue, fazer a limpeza do coração e do fogo do coração. Ponto pericárdio 4. Também um ponto pouco utilizado, fica na face medial do membro torácico, cinto de Sundos, proximal à prega transversa do carpo, no sulco entre o músculo flexor carpial radial e flexor distal superficial. A inserção perpendicular a uma profundidade máxima de 0,5 de Suns de penetração. Então, nós temos aqui o ponto pericárdio 4 no animal, ponto pericárdio 4 no humano. Ele é o ponto de acúmulo do canal, utilizado para retirar os acúmulos de energia no canal. Utilizados em dores torácicas agudas, arritmias cardíacas e epilepsia, e tem a função energética de harmonizar o qi do coração, acalmar a mente e acalmar o coração, expandir o diafragma, fazer a limpeza e refrescar o calor do sangue e redirecionar a energia contracorrente. Ponto pericárdio 5 também é pouco utilizado, fica na face medial do membro torácico, 4 de sum proximal à prega transversal do carpo, no sulco entre o músculo flexor radial do carpo e o flexor distal superficial. A inserção também máxima de 0,5 de sum de profundidade, de forma perpendicular ou oblíqua, pode facilitar. E aqui está um ponto pericárdio 5 no humano e no animal. É o ponto rio, ponto metal, usado para dores torácicas, vômitos, doenças febris e epilepsia. Harmoniza a energia do coração e do estômago, acalma a mente, aumenta o sistema Wei-Qi, sistema de imunologia, dissipa a estagnação da mucosidade, dissipa as energias perversas acumuladas no meridianos Jueyin e no Shaoyang. Agora o ponto pericárdio 6. De todos os pontos do meridiano do pericárdio, esse é com certeza o mais utilizado. É um ponto muito utilizado segundo o Xie e recomendado seus estudos segundo a Bravet. Fica na face medial do membro torácico, trecho sum proximal à prega transversal do carpo, no sulco entre o músculo flexor carpial radial e o flexor digital superficial, exatamente oposto ao outro lado, ao triplo aquecedor 5. É um ponto de inserção perpendicular em meio a 1 de profundidade no máximo. Então, aqui nós temos o ponto pericárdio 6, no animal, pericárdio 6, no humano. O que a gente precisa ter cuidado é que existem tendões aqui, para não atingir nenhum desses tendões. É um ponto de conexão do canal do pericárdio. Ponto mestre do tórax e do abdômen. Ponto mestre do tórax e do abdômen cranial. Ponto confluência do canal do vaso maravilhoso Yin-Wei, vaso maravilhoso Yin de conexão, muito utilizado. E a sua principal utilização, distúrbios comportamentais, extremamente eficiente para tratamento de distúrbios comportamentais. Ansiedade, desordens de sono, vento perverso interno, epilepsia, vômitos, náuseas, vertigens, alterações vestibulares, dores torácicas, arritmias cardíacas, paresias e paralisia do membro torácico. E suas funções energéticas. Tonifica a energia do coração,
tonifica o sangue do coração. E para a medicina chinesa, o Shen, o espírito, ele necessita do sangue do coração para se harmonizar. Então, esse ponto ajuda na harmonização da consciência, do espírito, do comportamento. Harmoniza a energia do triplo aquecedor, harmoniza a energia do estômago e do tórax, harmoniza a energia essencial, acalma a mente, acalma o coração, dissipa a mucosidade e redireciona o qi tumultuado contra a corrente. Ponto pericárdio 7, segundo Xi, é um ponto comumente utilizado. Fica na face medial do membro torácico, proximal ao carpo e caudal ao tendão do músculo flexor radial do carpo. A inserção é perpendicular a uma profundidade máxima de meio de som. Então, nós temos aqui o ponto pericárdio 7, e o pericárdio 7 no humano é exatamente na dobra do punho. No animal também a gente dobra o punho desse animal para achar o ponto. Ele é o ponto riacho, ponto terra e ponto fonte do canal do pericárdio, utilizados em dores torácicas, vômitos, epilepsia, dores de osteoartrite do carpo e doenças febris. Ele harmoniza a energia do coração e do estômago, acalma e clareia a mente, expande a energia do tórax e refresca o calor no sangue. Ponto pericárdio 8, segundo Xi, é um ponto muito utilizado e é recomendado o seu estudo segundo a Bravete, e fica na superfície palmar do membro torácico, embaixo do grande coxim central do terceiro e quarto ossos metacarpianos. A inserção de, no máximo, meio tsum de profundidade perpendicular. Então, ele vai ficar aqui, ó, exatamente abaixo aqui do coxim plantar, do grande coxim plantar aqui do membro anterior. Então, ele vai ficar logo atrás do coxim plantar. No humano, nós fazemos a dobra do dedo médio, e aonde o dedo médio encontrar a palma da mão é exatamente nesse local. É o ponto manancial, ponto fogo e o ponto horário. Utilizado em distúrbios comportamentais, distúrbios de Shen, epilepsia, estomatite, gengivite, halitose, vômitos e dores torácicas e dores febris. Ele harmoniza a energia do coração, acalma a energia do estômago, harmoniza o Shen, clareia a mente, refresca a mente, tira o calor do sangue, dissipa o calor perverso e a umidade e calor. O ponto pericárdio 9 é o último ponto do canal e ele é recomendado o estudo pela Bravete e é colocado como comumente utilizado segundo Xie. Fica na face medial do quarto dígito do membro torácico da borda umbial. A inserção é de 0,2 de som de profundidade, é um ponto Ting, de forma perpendicular. Então ele vai ficar aqui na borda umbial do dedo, do membro. Aqui no humano, ele é o único ponto Ting que fica na polpa do dedo e não no ângulo umbial humano. É o ponto poço madeira, é um ponto de tonificação para os padrões de deficiência do canal do pericárdio, utilizado em hiperatividade, distúrbio do sono, choque e coma, e é um ponto excelente para ser utilizado em sangria, quando possibilidade de ataques cardíacos. A função energética, ele harmoniza o Qi do coração, restaura o colapso do Yang do coração, que para a gente seria um infarto, um ataque cardíaco. Harmoniza a energia contra-corrente e faz a limpeza do coração. Aqui nós encerramos o estudo dos pontos do meridiano do pericárdio. Até o próximo estudo de pontos.